Antes de orarmos, quero te convidar a fazer algo essencial, aquietar o coração. Muitas vezes buscamos respostas rápidas, soluções imediatas e sinais visíveis, mas Deus fala de maneira suave, profunda e transformadora quando paramos por um instante e simplesmente ouvimos. Não é apenas sobre escutar com os ouvidos, é ouvir com a alma, em aquele tipo de atenção que reconhece que o Senhor está presente, mesmo quando o ambiente parece silencioso. A verdade é que nossa confiança para o amanhã não nasce das circunstâncias, mas de Cristo. A segurança do crente não está naquilo que ele vê, mas no que Jesus já fez. O sacrifício dele na cruz não foi apenas um ato de amor, e foi a vitória definitiva sobre tudo que nos separava de Deus. Foi por causa desse amor imenso que hoje podemos descansar sem medo do futuro. A palavra nos lembra, em Hebreus 9:28, que Cristo se entregou uma única vez para tirar os pecados de muitos, e que ele virá novamente, e não para tratar do pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Essa promessa resume toda a história da redenção. O Cristo que veio como Cordeiro voltará como Rei vitorioso. E esperar por ele significa confiar, mesmo quando não entendemos. Significa acreditar que o tempo de Deus é perfeito, que seus planos são bons, e que suas promessas nunca falham. É nesse tipo de fé que nossa força é renovada. Comente glória a Deus se você está pronto para começar essa jornada espiritual comigo. A Bíblia declara em Isaías 40:31 que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa não é poética apenas, ela é espiritual e prática. Esperar no Senhor não é passividade, é postura de fé. É olhar para Deus enquanto o mundo tenta nos puxar para a ansiedade, para o medo e para a pressa. Quando aprendemos a esperar nele, nosso coração é moldado. Deus usa o tempo de espera para afiar nossa fé, fortalecer nossa esperança e purificar nossas intenções. Cada processo, cada silêncio, cada oração aparentemente sem resposta, nada está vazio. Tudo tem um propósito divino. Por isso, Hebreus 9:28 enfatiza que a salvação plena será dada àqueles que escolhem esperar. Não aos distraídos, não aos que se perdem nos ruídos da vida, mas aos que mantêm o coração firme, mesmo quando a jornada parece longa. A salvação é um presente, mas também é uma decisão diária, a de seguir Cristo, renunciar ao pecado e caminhar na direção da luz. Então pergunte a si mesmo: tenho esperado no Senhor? Ou tenho vivido preso às preocupações e distrações deste mundo? Porque tudo o que é terreno enfraquece e desaparece, mas o que Deus prometeu permanece para sempre. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva amém nos comentários. A palavra também nos lembra, em 2 Pedro 3:9, que o Senhor não retarda sua promessa, como alguns a julgam demorada, ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa declaração revela algo precioso sobre o caráter de Deus: o tempo dele nunca é atraso, nem é misericórdia. Às vezes, quando as respostas não chegam, pensamos que Deus se esqueceu. Mas a verdade é que cada aparente demora é uma oportunidade para nos aproximarmos mais dele. Deus usa o tempo para ajustar o nosso coração, para alinhar nossos pensamentos com o céu, para nos conduzir ao arrependimento verdadeiro, e àquele que transforma, liberta e renova. Enquanto o mundo grita à pressa, Deus sussurra a propósito. Ele não trabalha segundo o nosso relógio, porque ele vê o que nós não vemos. Ele sabe o que ainda precisa amadurecer em nós, o que precisa ser curado, tratado, moldado. E por isso, enquanto esperamos, ele está preparando tanto o caminho quanto o nosso interior. Quando a vida parece incerta, lembre-se, Jesus já garantiu a eternidade. Não existe medo para quem está nas mãos dele. Você não precisa viver angustiado com o amanhã, porque o Deus que cuida do seu hoje já escreveu o seu futuro. E Jesus reafirma essa segurança em João 14 versículo 2 e 3. Ele foi preparar um lugar para nós. Isso significa que sua vida não está sem direção, ela está sendo conduzida rumo à glória. Declare nos comentários: eu confio no Senhor. Se Jesus foi preparar um lugar para você, então cada passo nesta terra é preparação para a eternidade. Por isso, enquanto esperamos, somos chamados a viver com fé, com entrega e com propósito.
A caminhada cristã não é uma corrida desesperada, é um processo diário, onde cada dia é uma oportunidade de amadurecer, obedecer e amar mais profundamente. Hebreus 12 versículo 1 e 2 nos lembra que estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas e homens e mulheres que perseveraram, mesmo diante das lutas mais difíceis. E, inspirados por esse legado, somos chamados a tirar do caminho tudo aquilo que pesa a alma, pecados que insistem em nos prender, hábitos que nos afastam de Deus, preocupações que sufocam a fé. A palavra nos convida a correr com perseverança, não olhando para as circunstâncias, mas fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele enfrentou a cruz por causa da alegria que estava diante dele. Ele suportou a vergonha porque sabia o que viria depois e a vitória eterna. O mesmo vale para você. Cada provação, cada demora, cada batalha espiritual tem um propósito. Deus está moldando seu caráter, fortalecendo sua fé e preparando seu coração para aquilo que Ele já determinou. Nada é desperdiçado. E quando você sente que o peso está grande demais, lembre-se, você não corre sozinho. O Espírito Santo te sustenta, te consola e te guia a cada passo. Escreva: eu continuo firme se você decide seguir caminhando com fé. Quando entendemos que cada desafio é parte do processo, começamos a enxergar nossas lutas de maneira diferente. O que antes parecia castigo, agora se revela como preparação. O que parecia atraso, agora se mostra como proteção. Deus nunca permite uma batalha sem antes preparar uma vitória. E é por isso que a palavra diz para lançar fora todo o peso. Muitas vezes, o que nos cansa não é a corrida, mas o excesso que carregamos e mágoas antigas, medos que nunca entregamos a Deus, preocupações que insistimos em guardar sozinhos. A jornada da fé se torna mais leve quando aprendemos a soltar aquilo que nunca fomos chamados a carregar. Paulo nos lembra, em Filipenses 1:6, que naquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que Deus não abandona processos no meio. Ele não inicia algo em você para deixar pela metade. Cada mudança, cada cura, cada avanço espiritual, em tudo está sendo conduzido pelas mãos dele. Seu passado não tem poder para interromper o que Deus começou. Suas quedas não anulam a promessa. Seus medos não cancelam o plano. A obra não depende da sua perfeição, mas da fidelidade dele. E ele é fiel todos os dias, até quando você não sente, até quando você não entende. Por isso, levante a cabeça hoje. A história que Deus está escrevendo na sua vida ainda está em andamento, e o fim será glorioso, porque Jesus é quem sustenta, quem guia e quem conclui. Se você recebe essa palavra, declare: Deus está completando a obra. Se Deus está completando a obra, então você não precisa temer o caminho. Ele não apenas te chama, Ele te capacita. Ele não apenas te envia, Ele te fortalece. Cada passo que você dá na direção dele é sustentado pela graça que flui do coração do Pai. E quando a caminhada parece pesada, é justamente aí que a fé se torna mais preciosa. A fé que permanece firme nos dias bons ainda é fé, mas a fé que permanece firme nos dias difíceis é vitória espiritual. É nesses momentos que aprendemos a depender de Jesus não apenas como Salvador, mas como força diária, como sustento constante, como paz que guarda a mente e o coração. A palavra nos diz que devemos nos livrar de tudo aquilo que nos impede de avançar, pecados, hábitos, pensamentos que nos desviam da presença de Deus. Não porque Ele quer nos punir, mas porque Ele quer nos libertar. O inimigo tenta colocar obstáculos, tenta semear dúvidas, tenta reavivar velhas feridas, mas Deus nos chama para caminhar em liberdade. E é justamente nesse ponto que muitos tropeçam, tentam correr uma corrida espiritual carregando pesos emocionais, espirituais e até relacionais. Mas a fé não floresce em solo sufocado. Quando você entrega seus fardos ao Senhor, Ele transforma peso em leveza, medo em coragem, confusão em direção. Por isso, hoje, tome uma decisão e rejeite toda a voz de dúvida, toda mentira do inimigo, toda sombra de medo. Diga não ao que tenta te paralisar. Diga sim ao que Deus está construindo em você. Escreva-lhe: eu escolho confiar, se essa é a sua decisão hoje.
A jornada da fé também envolve resistência, e não a resistência humana, mas aquela que vem do Espírito Santo. Ele é quem te fortalece quando o cansaço chega, quem te levanta quando as quedas acontecem e quem te lembra das promessas quando a voz do medo tenta falar mais alto. A Bíblia declara em Filipenses 4,13: "Tudo posso naquele que me fortalece." Essa não é apenas uma frase motivacional, é uma verdade espiritual poderosa. Em Cristo, você encontra força para enfrentar tentações, coragem para atravessar períodos difíceis e graça para se manter firme quando tudo ao redor parece instável. E essa força não depende do que você sente. Há dias em que você se sente forte, e outros em que você mal consegue se manter de pé. Mas a promessa não diz: "Tudo posso quando estou bem." Ela diz: "Tudo posso em Cristo." Ou seja, o poder não vem de você, e vem dele. Por isso, você pode vencer tentações que antes te dominavam, pode enfrentar batalhas que antes te assustavam e pode continuar caminhando mesmo quando tudo parece contrário. Deus deseja te libertar de tudo que te conecta ao medo e ansiedade, dúvidas, inseguranças, sentimentos que tentam apagar sua fé. E pela autoridade do nome de Jesus, essas correntes podem ser quebradas. Onde havia opressão, Ele coloca a paz. Onde havia inquietação, Ele coloca descanso. Onde havia medo, Ele derrama coragem. Hoje, permita que o Espírito Santo ocupe cada espaço vazio do seu coração. Peça a Ele para preencher seus pensamentos com a verdade, para renovar sua mente e para te conduzir em sabedoria. Ele é quem te transforma de dentro para fora. Declare nos comentários: "Cristo é minha força." Quando o Espírito Santo encontra espaço em nós, algo profundamente transformador acontece. Ele não apenas fortalece, nele renova, restaura e reconstrói tudo aquilo que o tempo, as lutas ou as feridas tentaram destruir. A presença dele traz luz onde havia escuridão e ordem onde havia caos. É ele quem planta em nosso coração frutos que nenhuma força humana pode produzir: paz em meio à tempestade, alegria em meio às batalhas, mansidão em meio às provocações, domínio próprio diante das tentações. A mudança verdadeira não vem de fora para dentro, ela nasce dentro de nós, quando o Espírito preenche cada área que antes estava vazia ou machucada. Deus deseja que sua vida seja um testemunho vivo da graça. Ele quer te usar como instrumento de cura para outros, como voz de esperança para quem está cansado, como luz para quem está em trevas. E para isso, Ele trabalha no seu interior, moldando suas atitudes, alinhando seus pensamentos e cuidando do seu coração para que você reflita Jesus em cada detalhe. Peça ao Senhor que te ensine a caminhar em sabedoria. Que sua mente seja renovada diariamente, que seus passos sejam guiados pela verdade, e que seus olhos permaneçam fixos naquilo que é eterno. Quando o Espírito governa a sua vida, cada decisão se torna mais leve, cada batalha mais suportável e cada dia mais cheio de propósito. E lembre-se, você não precisa entender tudo para confiar. Basta se render. Deus faz o impossível no coração que se entrega completamente. Se você deseja mais da presença de Deus, escreva: "Santo Espírito, continue me moldando." Quando o Espírito Santo molda seu interior, sua vida começa a gerar frutos que apontam para Cristo. Suas palavras passam a trazer vida, seus gestos passam a carregar graça, e até mesmo suas lutas passam a testemunhar a fidelidade de Deus. Nada em você é casual, em tudo se torna parte de um propósito maior. E é nessa profundidade espiritual que aprendemos algo essencial: não caminhamos sozinhos. Existe uma guerra invisível acontecendo, mas Deus nos equipa para vencer cada batalha. A Bíblia diz que devemos lançar fora tudo que nos atrapalha e correr com perseverança, mantendo os olhos fixos em Jesus. Isso significa deixar para trás o que enfraquece a fé, pensamentos negativos, influências destrutivas, hábitos que nos afastam do céu. O Pai não deseja ver seus filhos presos em ciclos de medo, culpa ou estagnação. Ele te chama para a liberdade. Ele te chama para correr leve. Ele te chama para viver no centro da vontade dele. E é por isso que, em nome de Jesus, você pode declarar vitória sobre toda resistência espiritual. Todo obstáculo que tenta impedir seu avanço precisa cair diante da autoridade de Cristo. Toda voz de dúvida precisa ser silenciada pela verdade da palavra.
Você foi chamado para permanecer firme, forte e confiante, e não pelo seu poder, mas pelo poder daquele que vive em você. Hoje, permita que a fé seja a sua resposta. Escolha acreditar mesmo quando não vê, confiar mesmo quando não entende e avançar mesmo quando o caminho parece estreito. Deus honra quem permanece. Se você recebe essa palavra, escreva, e eu avanço em nome de Jesus. Quando permanecemos firmes e decididos a avançar em Deus, algo poderoso acontece, e a fé deixa de ser apenas uma crença e se torna um modo de viver. Cada passo guiado pela palavra fortalece o nosso espírito. Cada oração sincera aproxima nosso coração do Pai. Cada renúncia ao que não vem de Deus abre espaço para que a graça opere ainda mais profundamente. E à medida que caminhamos com Ele, percebemos que nada é por acaso. As lutas moldam. As esperas amadurecem. As promessas sustentam. Deus usa cada detalhe da nossa história para nos preparar para aquilo que Ele já planejou. Ele não erra nos caminhos, não falha nos processos e não perde o controle. Por isso, hoje, permita que essa verdade desça ao seu coração, você está sendo preparado para a glória. Não importa o que tenha enfrentado, não importa o quão difícil seu dia tenha sido, em Deus continua sendo seu refúgio, sua força, seu abrigo e sua promessa viva. Ele termina o que começa. Ele fortalece o que está fraco. Ele cura o que está ferido. Ele restaura o que está quebrado. Ele guia o que está perdido. E Ele segura pela mão todos os que decidem caminhar pela fé. Agora, com o coração alinhado e a fé renovada, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por cada promessa e por cada cuidado. Obrigado porque minha vida está segura em Ti. Fortalece minha fé, guia meus passos, guarda meu coração e molda meu espírito. Que eu viva para a Tua glória todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Que essa oração toque sua alma e te acompanhe todos os dias. Deus te vê, te ama e cuida de cada detalhe da sua jornada. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: glória a Deus pela minha vida.